Hoje em dia, tornou-se comum ouvirmos falar sobre administração do tempo. Todo mundo parece estar atrás de uma fórmula mágica capaz de multiplicar nossos minutos para darmos conta de fazermos tudo o que precisamos. Muito provavelmente, você até tenta organizar melhor o seu tempo para que todas as suas responsabilidades e tarefas caibam nas horas que tem disponível, não é mesmo? Mas será que você tem conseguido? E de que forma procura se organizar? A nossa capacidade de concentração já é menor do que a de um peixinho dourado. A evolução da tecnologia ampliou e tornou constante o nosso contato com informações, inundando computadores e smartphones com coisas úteis e inúteis, tudo ao mesmo tempo. Neste cenário, atividades importantes podem ser esquecidas e em pouco tempo se tornarem urgentes, trazendo uma sensação constante de falta de tempo, com incêndios que não têm um fim. Por isso, é fundamental contar com ferramentas que nos ajudem a direcionar a nossa atenção a atividades que trarão resultado efetivo. Será que você usa alguma ferramenta para ajudar nisso, como uma agenda de papel ou mesmo um calendário do celular? Se sim, isso realmente resolve? Nesta aula, vamos compreender como a ferramenta criada por Stephen Covey, chamada Matriz de Administração do Tempo, pode nos ajudar a gerir melhor o tão escasso tempo que temos disponível. Mas, afinal, o que é a administração do tempo? É preciso saber que a administração do tempo vai muito além do que simplesmente controlarmos as horas do nosso dia, ou o tempo que gastamos em cada uma de nossas tarefas. A administração do tempo é, na verdade, o uso consciente do nosso tempo, com o propósito de nos tornarmos mais eficientes e produtivos. Mas isso só ocorre, realmente, quando passamos a ter clareza do que é urgente e importante, dentro das inúmeras demandas que aparecem todos os dias em nossas vidas, seja no âmbito profissional ou pessoal. Importante, segundo o dicionário, é aquilo que não se pode esquecer ou deixar de atender. É algo que tem valor e poder. Mas como classificar algo importante em nosso dia se temos tantas urgências? O importante precisa ser percebido com clareza, e é aquilo que realmente nos trará resultados a curto, médio e longo prazo. Você pode estar se perguntando agora, e qual é a diferença do importante para o urgente? Urgente é tudo o que precisa ser feito com prontidão, de imediato, que não pode ser adiado. Mas, será que o que é urgente necessariamente é importante? Nem sempre. O que é importante é sempre urgente? A matriz de administração do tempo, criada por Stephen Covey, nos apresenta 4 quadrantes, que oferecem um bom caminho para começarmos a colocar as coisas no lugar e, acima de tudo, conseguirmos diferenciar o importante do urgente, a fim de planejarmos o uso adequado do nosso tempo. Observe a matriz. Na parte superior do quadrante encontram-se as tarefas importantes e na parte inferior estão as tarefas não importantes. Isso já será um grande passo para organizar as suas atividades. E depois de você entender como deve usar essa ferramenta, ficará muito mais fácil olhar para a sua lista de tarefas e conseguir identificar cada uma delas, além de conseguir identificar e atribuir a cada tarefa o real grau de prioridade. Veja o primeiro quadrante. Devemos alocar as tarefas urgentes e importantes, que serão aquelas como gerenciar crises, resolver problemas urgentes e inadiáveis que surgem inesperadamente, encaminhar projetos com data marcada, ou seja, neste quadrante estão as tarefas que exigem nossa atenção imediata, aquelas que não podem ser adiadas, que precisam de uma ação ou solução imediatas. Segundo Covey, este é o quadrante que nos sufoca, é o quadrante do estresse, pois diz respeito às ações que conhecemos como apagar incêndios. Fique atento para não se aprisionar neste quadrante. Se não tomarmos cuidado e nos organizarmos, é bem provável que vivemos escravos dos nossos problemas e passaremos nossos dias como bombeiros em ação. Viver apagando incêndios pode ser necessário, mas será mesmo que é produtivo? Então, vamos agora conhecer o quadrante 2. Observe as palavras-chave que sintetizam a sua finalidade. Coisas do tipo prevenção, criatividade, planejamento. Este quadrante merece toda a nossa atenção. Este é o que podemos realmente considerar como o verdadeiro quadrante dos bombeiros. Você sabia que o foco dos bombeiros não é o urgente, mas sim o importante? Os bombeiros, eles dedicam a maior parte do seu tempo em treinamentos e prevenções, e apagar incêndios é a menor ocupação desses profissionais.
Por isso, inspire-se e procure agir como eles. Este é o quadrante do que realmente é importante e nele devemos alocar todo o nosso planejamento de longo prazo, como o desenvolvimento pessoal e profissional, a reavaliação da nossa carreira e de nossas competências pessoais. Devemos investir nosso tempo para analisar, prever e antecipar problemas futuros. Nos dedicar aos estudos em nossa área de atuação, elaborar estratégias para a delegação de tarefas aos subordinados, aprimorarmos os relacionamentos. Você percebe que todas essas são atividades importantes, mas que quase sempre negligenciamos por não serem urgentes? Isso é um erro grave que pode nos tornar escravos do quadrante 1. Por isso, observe como está conduzindo a sua vida. Já no quadrante 3, é sempre uma armadilha para nos tirar do foco. Interrupções a todo instante por diversos motivos, distrações, reuniões desnecessárias. Nele estão todas aquelas coisas que surgem no nosso dia e que, se não ficarmos atentos, podem comprometer nosso tempo e nos impedir de terminar as nossas tarefas, dentro dos prazos. Atividades urgentes e não importantes precisam ser tratadas como tal. Se priorizarmos atividades que são apenas urgentes, corremos o risco de cometer um erro fatal, o de gastar tempo com coisas que não nos ajudarão a atingir nossos objetivos de curto, médio e longo prazos, e seremos vistos como improdutivos. Mas o que dizer do quadrante 4? Este é realmente onde estão todas as atividades que roubam o nosso tempo. Não são produtivas, nem contribuem para atingirmos resultados algum. São aquelas distrações que devem ser evitadas e podem ser ignoradas e até canceladas. Muitas vezes, aqui se encontram aquelas demandas de terceiros, coisas que as pessoas querem que você faça para eles. Mas se você está empenhado em administrar bem o seu tempo, aprenda a dizer não educadamente e sem constrangimentos. Bem, agora que você conhece todos os quadrantes da matriz de administração do tempo e já compreendeu que é fundamental distinguir a realização de suas tarefas, vou passar aqui algumas dicas valiosas para você. Como você sabe, todos nós sempre temos muitas coisas para fazer e nunca temos tempo suficiente. Assim, as pessoas tendem a deixar tarefas inacabadas. A primeira dica valiosa é: não colecione tarefas inacabadas. Tenha muito cuidado com esse péssimo hábito, pois com o passar do tempo, as tarefas inacabadas se transformam em uma grande crise que nos colocará em um momento crítico, em que teremos que parar tudo o que estamos fazendo para resolver várias pendências ao mesmo tempo. Foque na clareza das demandas desde o início, termine sempre o que começou e não perca tempo com o que é irrelevante, pois isso livrará você de ciclos repetitivos para resolver crises sequencialmente. Bom, a segunda dica é: lembre-se de que priorizar significa fazer escolhas, e nesse caso, priorizar significa fazer escolhas inteligentes, distinguindo bem as tarefas que devem ser alocadas em cada um dos quadrantes da matriz. Muitas vezes, algumas tarefas parecem ter o mesmo grau de prioridade, por parecerem, a princípio, urgentes e importantes ao mesmo tempo. Mas procure sempre dar uma olhada mais cuidadosa em cada uma delas. E lembre-se da famosa frase do ex-presidente americano da década de 60, o general Eisenhower, que dizia: "O importante é raramente urgente, e urgente é raramente importante." Eisenhower foi o criador do primeiro quadrante, o que inspirou Covey no desenvolvimento da matriz de administração do tempo. A terceira dica valiosa é: fique atento sobre como você elenca suas prioridades e lida com as suas demandas, pois elas dizem muito sobre você. Suas escolhas e como você gasta o seu tempo podem revelar muito. Pessoas reativas, estas costumam se prender a coisas que são menos importantes. São aquelas pessoas que negligenciam as atividades mais importantes, como planejamento, preparação, manutenção preventiva e comunicação interpessoal. Elas até sabem que essas tarefas são importantes, mas com frequência não dão a devida importância, pois não costumam tomar iniciativa. São aquelas pessoas mais acomodadas, que só reagem diante de crises. E se tiverem certeza de que o prédio realmente está pegando fogo, evite ser reativo e agir somente em função das emergências. As pessoas eficazes são aquelas que focam a sua atenção. Tem coisas importantes, mas não urgentes. Normalmente, elas ficam afastadas das atividades dos quadrantes 3 e 4. Elas tendem a diminuir o tamanho do quadrante 1 e a dedicar mais tempo ao quadrante 2. Isto demonstra iniciativa e proatividade.
Mas também é importante saber lidar com imprevistos. Pessoas de sucesso, este é o tipo de pessoa proativa. Aquelas que preferem se dedicar a planejamento de vida, aos relacionamentos, aos aperfeiçoamentos e à prevenção de problemas. Seu sucesso vem do trabalho constante naquilo que mais importa e que seu desempenho em conduzir resultados, em longo prazo. Com continuidade, as pessoas de sucesso, essas focam no quadrante 2, mas transitam com maestria nos demais. E você, que tipo de pessoa você é? Qual dessas características você possui? Pense um pouco sobre tudo isso e utilize a matriz de administração do tempo para ir além do que você deseja. Manter o foco no que realmente importa para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Agora que você conhece todos os quadrantes da matriz de administração do tempo e aprendeu a utilizar esta ferramenta, aplique-a e comece a organizar a sua nova vida. Agradecemos muito por estarem conosco até aqui. Pedimos que, se gostaram do que foi dito, deixem um like e um comentário logo abaixo, falando como podemos sempre estar melhorando nossos caminhos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, onde exploraremos mais conteúdos aqui no nosso canal.